Então, pessoal, tem alguma coisa que vocês queiram colocar antes para essa ambientação? Alguma coisa antes? Falar alguma coisa? O que vocês acharam do título Multiverso da Aprendizagem? O que vocês imaginam? Claro que agora já tem spoiler por aí rolando, né? Alguém recebeu spoiler de ontem? Conta aí para mim. Porque hoje vocês estiveram no polo, né? Então, será que vocês tiveram spoiler por aí de ontem? Eu sei que alguém falou aí, uma amiga me contou. Ah, Stephanie, simpática, agradeço. Ah, não recebeu spoiler? Bacana. Ah, Isabela, será? Falaram que foi legal? Que bom. Eu tô tão preocupada de saber como foi ontem, porque realmente aquela buzina, gente, me tirou do sério. Vocês têm noção. Hoje tá um silêncio na minha mente. Hoje eu tô aqui só para vocês mesmo. Ah, contou? Pois é, Isabela. Pois é. Falou que eu levantei tudo, fui na janela? Meu Deus. Hum, fiquei muito. Nossa, fiquei muito brava. Você não tem ideia. Eu queria matar. Eu fui só na janela. Eu prometi que eu não ia xingar, que eu não ia falar nada. Eu fui só na janela. Mas aí eu descobri que tinham travado o carro de quem estava buzinando. Mas aí ficaram dois, né? Tipo, a educação passou longe de quem fechou e de quem estava buzinando. 10 minutos. Porque imagina que se quem colocou um carro em fila dupla, fechando o outro, vai voltar por causa de uma buzina, né? Tipo, não faz nenhum sentido. Aí o cara que estava buzinando acabou incomodando todo mundo. Então, não, imagina, gente, olha só. Olha a diferença, pensa só. Isabela, uma buzina tocando lá fora é uma questão de educação, né? Imagina, o Miguel chorando. Nossa, ia ser até gostoso de ouvir o Miguel chorando, né? Imagina que, bom, não sei, gostoso, tipo, sei lá, 5 minutos. Para você, eu não sei se é tão gostoso assim, né? Porque deve ficar doando se chora muito tempo. Mas assim, sendo bem sincera, né? Eu não sei, eu não tenho filhos, então eu nunca tive essa experiência de um bebê chorando, assim, né? É com aquele pulmão, né? Porque eles têm um pulmão, né, menina? Vocês que são mães e pais aí, bebês têm um pulmão danado. Então, conta para mim então o que vocês imaginaram, né? Quando a gente falou de multiverso da aprendizagem. O que vocês acham que a gente vai conversar aqui hoje? Vocês têm alguma ideia? Vocês criaram alguma expectativa? Conta um pouquinho para mim. Se vocês quiserem Seria, falar, viu, Ronildo, Jaqueline, quem quiser escrever, sei lá, eu vou arriscar alguma coisa. Multiverso não seria as diversas facetas, os lados da aprendizagem, alguma coisa assim? pode É isso? ser. Eu não faço ideia. Não, pode ser. Patrícia, diversidade da aprendizagem, boa. O que mais? Relacionada a vários tipos de aprender e de ensinar. Uhum. Ah, queria tanto que todo mundo que tivesse ontem, tivesse hoje de novo. Ia ser tão divertido. Eu tô adorando. Quem mais? Conta aí, Jaque. Lara, a pergunta foi: quando vocês leram o título da videotutoria, Multiverso da Aprendizagem, o que vocês imaginavam? Ok, Felipe, vários tipos de aprendizagem. O que o Romildo falou. Ah, é? Ah, tá. As várias facetas, né? Que você pode Bacana. utilizar, né? Para poder, difundir o conhecimento, né? Compartilhar, Ah, né? vocês gostam de surpresa? Se for boa, Depende. Mas depende boa para quem, né? Às vezes eu acho que é bom e vocês podem falar que é ruim, né, gente? Porque assim, não é. É um pouco o que vocês falaram, mas eu não sei se eu vou atender a expectativa de vocês. Eu espero que sim. Verônica, talvez seja.
Talvez. Vocês e as surpresas, né, gente? Tá bom. Se é surpresa. Bom, vamos continuar. Hoje eu não vou desfocar, não. Hoje eu não tenho buzina, entendeu? Então, a gente vai fazer um gerenciamento do tempo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser, tá? Mas eu não posso contar muito, porque senão vai ser spoiler. Então, eu estou usando esse tempo de ambientação e de gerenciamento do tempo para explicar e contar um pouquinho, tentar entender um pouquinho de vocês, né? Como o multiverso da aprendizagem aconteceu, né? Alguém aí gosta de história? Bom, eu adoro história. Ronildo, história ou histórias? Não, é história mesmo, porque eu acho que uma das grandes falhas quando eu comecei a aprender matemática foi que não valorizaram nada a história da matemática quando eu comecei a aprender matemática. Isso fez muita falta. Certo. Bacana. Entendi a sua perspectiva. Você gosta, Ana Silva, de história de guerra, é? Então, todo mundo está dentro de um contexto mais histórico, mas e também, assim, fantasias, coisas de tipo Game of Thrones, assim, esse tipo de histórias vocês gostam? Gosto também. Porque ontem falaram que estavam se sentindo em Game of Thrones. Aí eu fiquei assim, ganhei minha noite depois da buzina, né? Uau! Mas, você sabe, ganhei minha vida. Você falou, Luísa, mas ontem eu nem tive essa conversa, sabe? Que a buzina não permitiu. Então, assim, foi bem mais complexo, entendeu? E aí, eu fiquei tão satisfeita, né? Que eu quase chamei todo mundo para tomar um chá, um café, enfim. Mas já marcamos nosso café virtual, vou convidá-los, tá? Nós já falamos que vamos fazer nossas. Cada um vai mostrar o seu talento. Então, cantores, quem toca um sax, um violão, quem dança, quem sapateia, nós marcamos aí para nosso último ciclo de vídeo tutoria, ser nosso café virtual. Na verdade, aí a Fabíola falou que não pode ser café, né? Que é sempre à noite, que vai ter que ser o happy hour virtual. Então, todos convidados, vão preparando os talentos aí, viu? E microfones, fazendo favor, né? Porque eu também bebo, Stephanie, por isso que eu chamei para o café. Mas aí falaram do happy hour, né? Vou fazer o quê? Tive que ficar no happy hour, né? Então, vamos começar a brincadeira? Tô querendo. O que vocês acham? Bora começar. A primeira coisa que eu queria saber de vocês, então, é o que é aprendizagem para você? Cada um responde o que considera ser aprendizagem, ok? Aí a gente está esperando. Eu vou até ligar aqui, ó, para vocês verem como que eu estou esperando, ó. O que é aprendizagem para vocês? Mas eu vou ter que desligar, porque eu estou fazendo uma coisa que não pode ser filmada, entendeu? Porque bebês não podem ver. Liberdade de pensamento, Verônica, é aprendizagem para você? Bacana. Eu vou ficar quietinha para todo mundo pensar e depois eu leio um pouco para vocês, tá? Tô quietinha porque vocês estão pensando, tá?
E aí, todo mundo já escreveu o que é aprendizagem? Eu tô achando que não, que nós temos 29 pessoas por aí. Olha, não pode colar não, hein, galera? Valeu, Ana. Então, olha só. Vocês falaram formação, liberdade de pensamento, conhecer algo novo. Aprendizagem é qualquer conteúdo que tem, de fato, mudança na vida do indivíduo. Aprendizagem é habilidade adquirida, processo de conhecer algo, adquirir conhecimentos e valores adquiridos através de comportamento, lugares e pessoas, ampliar conhecimento, processo de adquirir conhecimentos novos e aprender, ser capaz de fazer algo, a maneira que temos de adquirir conhecimento novo, aprendizagem é algo novo, adquirir conhecimento. Então, adquirir conhecimento é bastante, né? A gente aqui tem algumas coisas, palavras-chave que eu queria discutir com vocês. Então, adquirir algum conhecimento ou habilidade, aprendizagem pode ser de explorar e expor informações pré-existentes do seu ambiente e partir para aprimorar o conhecimento com experiência de socialização. Tá bonito isso, hein, Ingrid? Resultados de investigação referente a um dado assunto. Muito bacana. Então, vamos falar sobre algumas coisas aqui. Qual seria a diferença de conhecimento e saber? Só para a gente começar. Difícil, Paula? Bora lá. Somos 29 para tentar chegar a alguma conclusão. Ana, é a mesma coisa? Conhecimento e saber? Todo mundo concorda com a Ana? Não, tudo bem, a gente está só conversando sobre isso. O que é conhecimento e o que é saber? Se tem diferença, se são sinônimos, o que é cada um? A Patrícia está dizendo que saber é como se fosse por experiência própria e conhecer aprendido. Acho que é isso. Conhecimento para ser algo mais aprofundado do que saber. Não sei. Então, bora tentar discutir sobre isso. Quem mais? Saber é o que absorvemos no cotidiano. Conhecimento é algo mais técnico. Essa é uma... Pode ser. Está dizendo que conhecimento viria de conhecimento científico, né? Validado, e saber é algo mais empírico ou que se aprende de forma informal, né? É porque Ronildo, falei conhecimento e saber propositalmente, né? Um sábio pode ter conhecimento e sabedoria, né? Pode conhecer, pode saber e ainda ser sábio. Mas um sábio não necessariamente precisa ter conhecimentos científicos, né? Um sábio pode ter um conhecimento empírico ou algo que ele sabe tanto porque viveu, né? Então... Entendo, Jane, entendo. Então, olha a diferença. Saber é algo que você adquiriu, conhecimento é algo que ainda vamos aprender. Então, olha só, gente, eu penso assim, ó, a gente tem informação, conhecimento e saber, né? Assim, às vezes eu brinco com as meninas, elas falam assim, Juliana, mas você sabe muito genética. Aí eu falo, não, eu não sei genética, eu conheço genética. Mas como assim? Você conhece genética, mas não sabe genética? Não, eu não sei genética porque eu não consigo aplicar o conhecimento de genética em situações tão diversas e integrar esse conhecimento com o outro ainda. Eu tenho dificuldades em aplicações desse conhecimento de forma integrada e transdisciplinar. Então, assim, muitos conceitos de genética eu não sei exatamente explicar com as minhas palavras, né? Então... vocês compreendem o que eu estou dizendo? Tipo, por exemplo, Juliana, você sabe sobre avaliação? Eu acho que eu posso dizer que eu sei sobre avaliação, porque o meu saber em avaliação me permite brincar e criar.
sobre esse tema, né? Então, quando a gente consegue criar algo novo a partir do que a gente conhece, a gente pode dizer que é saber, principalmente se isso for feito de uma forma muito aberta, né? Tipo assim, integrada em vários contextos, com várias linguagens, né? Assim eu entendo essa questão de conhecimento e saber. A mesma coisa da questão da informação, né? Entre informação e conhecimento, vocês veem alguma diferença? Vocês entenderam o que eu falei antes? Dessa questão do conhecimento e saber? Dessa questão de aplicação? Então, vocês compreendem que quando você sabe algo, você cria a partir daquele conhecimento, né? Então, você tem um conhecimento e ele vira saber ao criar. Confuso, Isabela? Vou tentar explicar novamente, tá? Se eu te pedir para criar um instrumento de avaliação, por exemplo, você vai olhar... você... Não, claro, tudo bem. A gente está aqui para conversar sobre isso, tá? Exatamente, Ronildo. Você pode ter conhecimento acumulado e não saber como utilizar, como aplicar esse conhecimento. Então, falta ainda uma etapa para você dizer que esse conhecimento é saber, né? Entende, Luana? É como se fossem etapas. Eu tenho informações no dia a dia, né? Muitas informações. Então, várias informações chegam para mim. E essa informação, ela se transforma em conhecimento, quando, a partir de experiências ou conhecimentos prévios, a gente transforma essa informação, né? Então, assim, essa informação reestruturada e reelaborada, integrada a um conhecimento pré-existente, vira conhecimento, certo? Então, agora eu sei que eu conheço algo quando eu consigo, eu mesma, conceituar aquilo. Alguém quer falar? Certo. Entendo, Stephanie. Então, ali, na verdade, passou vários conceitos, você teve informações, né, Stephanie? Sobre aquele conceito, várias informações, né? Mas aí, para isso virar conhecimento, você precisa refletir sobre a informação e é importante que você passe por um processo onde essa informação seja ligada a algo que você já conhece e seja transformada por você, para que você consiga explicar aquilo várias vezes, de várias formas, né? Não é abstrato, não, sabe, Luísa? É bem simples. Se eu te perguntar o que é DNA, você pode até me dizer, mas se eu pedir para você explicar DNA para uma criança de 10 anos, é uma outra etapa, né? E se eu pedir para você aplicar o conhecimento DNA para criar alguma coisa, né? E aí criar algo pode ser uma proposta didática, pode ser um experimento, pode ser algo diferente, né? Se eu te pedir para fazer isso, já é uma outra etapa. Vocês concordam comigo? Juliana. Oi, Ronildo. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui para ver se a gente consegue entender melhor. Eu posso dizer que eu conheço o motor de um automóvel. Conheço o motor de um automóvel. Conheço as peças, conheço todos os itens do motor. Mas eu só conheço. Eu não sei como tudo funciona. Eu não sei onde aquele motor ele entra. Mas se me perguntaram, você conhece o motor? Conheço. Mas você sabe para que serve? Você sabe como funciona? Você sabe como é feito? Enfim, eu entendi mais ou menos assim. Isso. Se você tiver o saber para explicar como funciona, como as peças são feitas, onde é utilizado, é bem diferente você conhecer um motor, conhecer uma máquina. Na verdade, se você conseguir criar um motor, né, Ronildo, você sabe o que é um motor. Você vai saber as informações de quais peças usar, para que cada peça serve, como elas estão integradas, como esse motor funciona, e você pode, inclusive, criar um outro motor, não é? Não é assim que faz? Exatamente. Não é assim que são criados, as tecnologias avançam e assim por diante, né? Você conhece muito bem um motor. Então, você sabe mesmo que é um motor quando você cria um, né? Quando há a possibilidade de criar, né?
Que Isso no bom. campo... Pô, pode falar. Não, por favor. Isso aí no campo do ensino-aprendizagem é diferente quando você conhece o assunto e tenta ensinar, né? Tenta passar para o aluno. Se você só conhece, com certeza vai ficar muito pobre essa transmissão aí. Você Até realmente... porque a transmissão é difícil, a gente não aprende por osmose ainda, né, Ronildo? Se É, fosse aprender por osmose, a gente eu quero transmitia um monte de coisa. Mas para a gente não passar, pode fazer transmitir, a gente só pode passar informação, sabe? certo. O que nós fazemos muitas vezes é fornecer informações ou possibilitar que vocês tenham informações. Mas para que essa informação se transforme em conhecimento, é muito, muito importante que vocês reflitam sobre essa informação, porque cada um de vocês vai transformar essa informação num conhecimento, e que eu chamo de diferente, porque cada um vai ter uma experiência, né? Um conhecimento de base, não é? Você colocou um ponto Então, importante aí. oi? Você colocou um ponto importante. Vocês fornecem informação, precisamos captar essa informação, transformar em conhecimento, e a partir daí saber, né, transformar num saber. Ou seja, eu tenho que conhecer muito bem para transformar, para conseguir transformar isso. Não vou falar nem sabedoria, mas eu tenho que saber É em utilizar saber mesmo, é saber mesmo, profundamente. porque Saber, né? sabedoria é aquela coisa, né? Eu conheço várias pessoas que nunca estudaram, que são muito sábios. Exatamente. Mas o saber que a gente está. E eles sabem, eles são sábios por vários motivos, e o saber deles eles conseguem criar, eles conseguem aplicar aquele conhecimento, e eles conseguem compartilhar esse saber de várias formas, né? Então, tudo bem? Eu não sei, Tereza, se é abstração dos fatos, mas exatamente, Luana, saber genética é complicado. Saber qualquer coisa é um processo constante de desenvolvimento, né? Então, já que a gente falou aí, tem gente que falou sobre habilidades. Então, qual é a diferença entre habilidades e competências? Como é que a gente faz para diferenciar? Olha, essa pessoa tem uma habilidade em costurar, mas será que ela é competente para costurar em um vestido de noiva em uma semana? Exatamente. Ai, nossa, essa pessoa tem muita habilidade em comunicação. Ah, mas será que ela tem competência para se comunicar de uma certa maneira? Não é? Comunicar com 1000 pessoas. Então, assim, isso, Ana. Habilidade seria, vamos chamar de talento? Acho que podemos chamar de talento, né? Então, assim, é muito importante também que a gente possa proporcionar formas de você aprimorar suas habilidades, né? Mas para ser competente, você tem outros pontos a se considerar, né? Prazos, qualidade, e aí depende do que você está chamando de habilidades, né? Isso, Stephanie, habilidade de aplicar o conhecimento, mas será que você tem competência de aplicar esse conhecimento de várias formas? É diferente, entende? Eu posso aplicar o conhecimento, mas será que eu consigo aplicar e integrar ele? Será que eu tenho competência para integrar o conhecimento que eu estou aplicando? Né? Na verdade, não é bem o que a pessoa sabe fazer algo, é atender a um critério, eu acho, sabe, Stephanie? Tipo, nossa, fulano joga muito bem xadrez. Ah, mas será que ele tem competência de ganhar do campeão do mundo? Tipo, é isso, entendeu? É meio que um desafio para saber que habilidade é essa, em que nível essa habilidade tá, né? Então, assim, aquilo que eu falei do vestido, né? Não é se ele é bom, não é bem ser ruim ou ser bom. Eu sou hábil em algo, então eu coloco um desafio. Ele é hábil, mas ele é competente até onde, né? Eu brinco aqui que é o negócio do sarrafo, né? Tipo, eu pulo um sarrafo de 5 metros. Bacana, eu tenho muita habilidade, né? Porque eu não pulo um sarrafo nem de 500, nada. Mas, assim, sei lá, vamos falar assim. Mas será que eu sou competente para pular um sarrafo de 8? Entendeu? É um limite da habilidade dentro do contexto que é colocado no desafio, né, Paula? Assim, você fala assim, fulano não tem competência para isso, não é um demérito, não, na minha opinião, entendeu?
Porque depende do nível que eu estou colocando isso, né? É isso, e eu acho que é isso, Patrícia. A competência é desenvolver habilidade. Eu acho que é isso. Você pode fazer com que essa habilidade seja competência à medida que você vai... Quanto treino o Oscar, por exemplo, do basquete teve para ser o mão santa, né? Estou falando de basquete porque ele é um exemplo, na minha opinião, muito claro, né? Quando a gente fala, nossa, mas tem que treinar muito, né? Ele tinha uma habilidade como jogador de basquete, mas se tornar o melhor do mundo por muitos anos exigiu muito um processo de treinamento para que ele fosse competente, como dizem, né? Então, a pessoa pode se tornar competente, Stephanie, com certeza. Seria o caso de uma pessoa também, ela tem bastante habilidade em matemática, mas será que ela é competente para trabalhar no escritório tem habilidade com matemática, mas será que ela é competente para trabalhar num escritório de contabilidade? Ela é competente dentro de contabilidade ou para administrar com números? Né? Qual a competência dela? Até onde vai essa competência, né? Ela ganhou a Olimpíada de Matemática, é excelente, mas até onde vai, né, essa competência dele, se for perguntado, né? Ou tentar utilizar o trabalho dessa pessoa dentro de diversas áreas que tenha que usar números. Será que ele vai ser competente para trabalhar com números dentro de diversas áreas? E igual a Jane também está dando um exemplo, né? Exemplo, habilidade de aprender. Mas será que essa pessoa tem competência de passar conhecimentos adquiridos para outras pessoas? Pode ser. Mas e assim vai, tá, gente? Entenderam essa primeira parte? Estou só tentando colocar vocês, porque, na verdade, o que acontece? A gente pode passar, Era, para mim, por favor, o próximo? Eu quero apresentar para vocês o multiverso da aprendizagem, né? Na verdade, tem alguém de Nova Friburgo online? Tem alguém de Nova Friburgo online? A Luana Almeida, a Ana Luísa, o Felipe Gladson. Vocês estavam na oficina que a gente deu ano passado aí? Acho que não, né? Luana, Ana, Felipe? Responderam. Então eu vou contar para vocês. O multiverso da aprendizagem, na verdade, foi um desafio lançado pelo Michael Savioli. Ele me convidou para fazer uma oficina no Polo de Nova Friburgo, com o tema educação e aprendizagem, ou avaliação e aprendizagem, eu não me lembro muito bem agora. E assim, ele ainda disse que ele achava que a gente tinha que fazer um jogo, uma coisa assim, né? Uma coisa dinâmica e tal. A oficina demorava 2 horas, né? Eu tinha um tempo de 2 horas para a oficina, ou 2 ou 3, agora também não me lembro muito bem. Mas era um tempo bastante curto. E uma oficina normalmente tem essa ação entre as pessoas, né? Produzir alguma coisa ou criar algo, né? Tem essa dinâmica, né? E aí eu falei, nossa, mas isso é um desafio tanto, né? Uma oficina sobre avaliação e aprendizagem. Que oficina que eu podia fazer? Eu podia pedir para eles criarem um instrumento de avaliação, eu podia fazer... Eu falei, não, mas, poxa... Eles falaram que podia ser um jogo e assim, eu tinha acho que 15 dias para preparar essa oficina. E aí assim como eu faço com vocês, eu faço comigo, eu me desafio e desafio quem está comigo o tempo todo, porque eu sempre acho que a gente pode se tornar competente em algo ou a gente pode estar mais preparado, e já que a gente está desafiando vocês todo dia, né? A gente também se desafia com cada desafio de vocês, né? Porque imagina que para criar desafios para vocês, a gente passou por isso antes, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente aceitou o desafio e foi um desafio danado. Então, quero apresentar para vocês as pessoas que entraram comigo nesse desafio.
a gente criou mesmo, a gente criou, na verdade, um universo que a gente chamou de Lernante. Então, quando a gente estava falando de multiversos da aprendizagem, a gente estava falando de diferentes universos e dimensões onde a gente está falando da aprendizagem, tá? Então, por favor, era Lernante. Eu não sei onde estava. Volta um pouquinho, por favor. Volta mais um. Estranho, não estou vendo a equipe aí de que criou Lernante. Enfim, mas tudo bem. Isso é besteira. Deixa eu continuar apresentando para vocês. Eu tenho medo dele aparecer do nada uma equipe que não está aí. Mas então eu vou ler para vocês um pouquinho, ou se alguém quiser ler, quem sabe alguém quer ler para a gente, para vocês conhecerem um pouquinho o que é Lernante. Alguém se dispõe a ler ou quer que eu vou ler? Pode ser? Eu acho que eu vou dar um... Todo mundo comigo? Ler, você quer que eu leia? Quem quiser, quem quer. A Sara se dispôs a ler, é isso? Sara, fica à vontade, então. Tá bom, vamos lá. Numa das várias dimensões existentes no universo, a Terra evoluiu... Espera aí só um pouquinho. Sara, esse barulhinho é aí em você? Espera aí, pode deixar aqui. Um minuto. É importante a gente estar em Lernante, tá? Melhorou? Melhorou sim, mas ainda tem um cachorrinho. Eu acho que eu vou preferir ler, Sara. Então tá bom. É importante a gente se ambientar, tá? Olha, então, vamos para o universo Lernante. Todos comigo? Sara, inclusive seu cachorrinho está comigo, Sara? Ele tem nome? Tá bom. Então, vamos lá. Numa das várias dimensões existentes no universo, a Terra evoluiu como na dimensão em que vivemos. As mesmas pessoas que vivem aqui têm seus alter egos no mundo Lernante, um universo steampunk. No século XIX, porém, a história começou a mudar. A tecnologia nessa época deu um grande salto com o desenvolvimento das máquinas a vapor. Elas progrediram de forma tão rápida e intensa que já naquela época aparelhos como computadores, aviões e armamentos se tornaram utensílios comuns e triviais. No entanto, o que parecia ser um excelente passo rumo à evolução, não apenas tecnológica, como também social, não teve resultados esperados. De alguma forma, talvez, um boom tão intenso tenha isolado as pessoas e estagnado o pensamento social coletivo. Lernante se dividiu em 3 reinos: Shablono, Unica e Connect. A população de Lernante se agrupou em cada reino pela sinergia na forma de pensar, agir e produzir. Sem o hábito de se comunicarem entre si e trocarem experiências, cada um dos 3 reinos de Lernante, isolados uns dos outros, começou a colapsar. Os governantes dos reinos decidiram se organizar de forma isolada para tentar sanar suas dificuldades, mas ainda assim a derrocada dos reinos era aparentemente inevitável. Além dessa tentativa isolada de agir, um dos mentores intelectuais do reino Connect decidiu contactar os demais reinos. Dessa forma, foi possível, apesar de causar perplexidade, a constatação de todos os governantes de que a crise era generalizada. Diante dessa situação, os governos acertaram que, além de tentar resolver cada um de seus problemas individualmente, seria criado um conselho intergovernamental com a presença de mentores intelectuais de 3 reinos. Esses trabalhariam com os conhecimentos disponíveis em cada um dos reinos para buscar soluções. É esse contexto que nosso desafio começa. Então, antes da gente continuar, gostaram de Lernante? É suficientemente criativo? Todo mundo sabe o que é alter ego? Porque ontem algumas pessoas não sabiam o que era alter ego. Todo mundo sabe? Pode dar uma palhinha aí se quiser. Que tal? Uma palhinha sobre alter egos? Então, o que acontece? Como foi falado no início, né, existem várias dimensões. Então, imagina... Jaqueline mandou bem aí, olha aí. Opa! Personalidade alternativa, isso. Porque em cada dimensão
tem um universo. Então, em cada dimensão tem uma Terra. Então, nessa Terra tem a Jaqueline. Na Terra desse multiverso, que na verdade se chama Lernante, também existe uma Jaqueline, que tem semelhanças com a daqui, mas algumas diferenças, porque a Terra não é a mesma. Essa Terra de Lernante é steampunk. Alguém tem noção do que é steampunk? Já ouviram falar? Não? Não, não ouvi, não. É uma distopia, uma modificação. Então, numa Terra steampunk, no século XIX, ou seja, na era vitoriana, durante a Revolução Industrial, aquela coisa da tecnologia a vapor, a tecnologia evoluiu tanto para esse lado do vapor que adquiriu características que nós temos hoje. Computadores, aviões, coisas avançadas, mas por esse lado mais, como é que eu vou dizer, mecânico da época da Revolução Industrial. Então, por isso que vocês veem que toda a ambientação, todas as cores são em tons de sépia, tudo tom terroso, mais pastel, porque é como se eles tivessem evoluído muito por um lado, mas não tanto por outro. Então, imagina pessoas super armadas e com tecnologias, mas ainda vestidas como na época da Rainha Vitória, entendeu? É só para dar um toque ilustrativo, assim, só para dar uma mudada no universo, entendeu? Para ficar mais interessante. Então, na verdade, a gente estava criando, né? Então, a gente criou o nome Lernante, a gente criou os nomes Chablo, no Connect e Unica, a gente criou todo o ambiente dos reinos. Então, é como se a gente nós fôssemos roteiristas de um filme, como se a gente fosse o cara que idealiza uma história em quadrinhos, né? Então, estávamos criando e a gente quis criar um mundo dessa forma, tá? Todos esses nomes vieram do Esperanto. Lernante, Chablo, Connect e Unica são Esperanto. E cada um tem um significado, né? Então, e aí depois vocês podem procurar. Eu acho que vale muito a pena vocês procurarem e verem um pouquinho de Esperanto e por que a gente escolheu esses nomes. Ou então até o final a gente conta, porque se eu contar agora não vai ter... Vai ser spoiler de novo. Então, Priscila, a gente se baseou nessa língua, né? Idioma. Acho que pode se chamar de Esperanto de idioma. Então, agora vai aparecer a equipe, eu tenho certeza, de quem contribuiu com essa criação. Boa noite. Oi, boa noite. Quando você começou a ler, eu me lembrei de uma aula de algum tempo atrás de PCC, sobre isolamento geográfico. Ah, que legal, Tereza. Quando você foi lendo aí, eu falei, gente, será que ela vai falar sobre isso? Não tem nada a ver, mas lembra, né? Na verdade, naquele momento eles estavam vivendo um isolamento, sim. Eles estavam isolados, né? Um isolamento, isso, né? A partir do momento que houve, né, a comunhão entre, né, as dimensões, né? Foi o que melhorou. Uhum. Eu lembrei da aula de PT. Tem muito a ver. Foi muito legal, assim. A gente teve uma cocriação em ritmo de hackathon, que é uma maratona de tecnologia, porque a gente precisou de tudo isso, né? Então, a gente tem as pessoas que tinham experiências nos jogos, né? Nos RPGs, então Eduardo Viana e Era Teles. Por acaso, Eduardo Viana é meu marido, contador, então, tipo, para vocês verem que as habilidades aqui são totalmente misturadas. Aqui habilidades, né? Porque a gente ainda não sabia se a gente tinha competência para fazer isso. Mas juntos ficou melhor, a gente resolveu arriscar, né? E isso não está pronto, né? Isso depois a gente conversa. A Era também, que é desse mundo aí, ela também me ajudou a ambientar por conta do tema, essa questão do steampunk, né? Eu sabia o que era, mas não sabia que tinha esse nome. Então, existem filmes ambientados, existem muitas coisas assim.
O Igor e a Luísa são as pessoas que ficaram responsáveis pelo design, né? O Michael pela ideia, né? O desafio faz aí, e também por tudo que ele contribuiu durante o processo, né? Porque já que era um desafio que ele tinha nos colocado, nossa comunicação foi contínua para saber se aquilo era mais ou menos o que ele tinha imaginado, né? E eu, enfim, eu estava aqui, né? Então o desafio foi para mim. Eu tive lá que dar meu jeito de coordenar toda essa história e pensar em como tudo isso ia ser criado, né? Fui procurar pessoas que poderiam contribuir, porque era um desafio complexo num tempo curto, e mesmo que não fosse num tempo curto, a complexidade exigia uma multidisciplinaridade dentro dessa equipe, né? A importância da aprendizagem por pares e também da gente ter pessoas que têm diferentes perfis dentro de uma equipe para que a gente tenha um resultado melhor. Então, pode passar, a gente vai ter tempo depois de conversar, vou apresentar só os reinos para vocês reconhecerem um pouco. Pode passar. Vamos primeiro apresentar Xáblono para vocês. Então, Xáblono era um reino... eu acho que agora, de repente, a gente pode tentar a Sara. Sara, você pode reconhecer Xáblono com a gente? Oi, Ju. Oi, você pode ler Xáblono pra gente? Agora a gente já tá mais... Só tem que dar um mute aí na TV e ir para Xáblono. Isso, bora. Pode ler. Oi. Não, é porque eu tive que trocar aqui. Tô fazendo muito barulho. Carta de reconhecimento. Um reino tingido pela fumaça e fluidos das indústrias, e nele é fundamental preparar recursos humanos para desempenhar papéis e tarefas determinados. As informações estão disponíveis para poucos e são transmitidas por um treinador. O ambiente de instrução é preparado ao se criar condições que possam provocar reflexão. As pessoas sentem-se confortáveis executando as funções para as quais foram capacitadas. E, em geral, quem cresce, sendo treinado para determinada função, é executada por toda a vida. Assim, é importante analisar os comportamentos durante ou após o treinamento e definir, a partir do desenvolvimento do indivíduo treinado, estão sendo efetivos para que ele atinja os objetivos estabelecidos previamente. Isso daí. Vocês reconhecem alguma coisa de Xáblono como algo parecido na Terra em algum tempo? Vocês conseguem linkar Xáblono? Conhecimento, a transmissão do conhecimento dos professores mais tradicionais é assim, e até a escola tecnicista, né, que vai passando, transmitindo o conhecimento sem, como é que se diz, com normas, né, informações que são disponíveis e no ambiente, é uma coisa de fábrica, né? Mas você tá descrevendo em que tempo do mundo? Hoje? Eu consegui ver isso na minha, como é que se diz, meu ensino fundamental. Era bem assim, entendeu? Quando a professora... meu mundo era até meio cinza, né? Porque a professora, ela passava aquelas verdades e a gente... Eu estudei em escola tradicional, jesuíta, né? Minha escola foi de Friburgo, né? Do Anchieta, né? Mercedária, quer dizer, minha formação foi toda religiosa, jesuíta. E ela tinha isso aí, instrução, treinamento. A gente era treinado, né? Treinado. Você não tinha direito, assim, de descobrir algo novo, de questionar. Ele era dado, as instruções eram dadas, a Terra é redonda, falaram que a Terra é redonda e passaram para a gente que a Terra é redonda. E essa instrução foi passada pelo nosso treinador, que era o professor da época, né? Eu achei assim. E vocês concordam com a Jaqueline? Então, isso é agora, tempos de agora. Vocês reconhecem isso no CEDERJ, vocês reconhecem isso nos estágios?
É possível isso? É tecnicista, como a Priscila e o Felipe estão dizendo? É isso aí que vocês veem aqui, né? Vejo que ainda assim, tá? Em alguns casos, pode até existir alguns casos que não. Mas, tipo, se você não responder com as palavras que estão lá no livro, a sua resposta está errada. Alguma coisa muito mecânica, foi o que eu pude ver a partir. E quando vocês me pedem perguntam assim, tipo, quase diariamente, quando é que saem as notas? Eu faço o quê? Assim, mando vocês para Shablono? E aí, gente? Porque criou-se um automatismo, né? Quando saem as notas, o importante são as notas. Vocês foram treinados, então? Ju, Oi. eu acho que é o sistema, né? A avaliação foi treinada para ser assim, e os alunos são... Avaliação não, as provas e o desempenho final, né? Avaliação... Não, eu acho que o método de avaliação, isso eu estou falando não só das provas da universidade, mas sim de vestibular, o Enem. Então, assim, é um sistema que foi treinado, as pessoas foram treinadas para serem assim. Então, a gente espera o retorno, porque a gente sabe que o sistema funciona assim. Mas eu posso mandar vocês para Shablono se vocês me perguntarem de nota de novo? Não pode, eu dou um passaporte, gente, para Shablono. Eu tô falando para vocês aqui, olha, gente, aqui, ó, vocês podem estar em outro mundo, outra dimensão, mas vocês ainda não confiam nisso pelo treinamento, né? E querem as notas. Assim, até agora, se já deu para perceber quanto vale um ponto de conhecimento? Alguém sabe me dizer? Quanto vale 10 pontos de conhecimento? Nada. E meio ponto. Então, assim, vejam, esse tempo aqui, na história, para quem gosta de história, Ronildo, é sociedade industrial. Faz um tempo, hein? E que isso aqui aconteceu, né? Então... Faz um tempo que isso aconteceu, você pode passar a próxima? E a gente vai, assim, conversar, vamos tentar entender quem são as personalidades de Shablono. Então, nesse momento em que Lernante se dividiu em reinos, a população se agrupou por sintonia de ideias, né? Como a gente conversou. Então, olha quantas personalidades que a gente tem nesse tempo. Então, vocês conhecem alguém desse tempo aí? Vocês já ouviram falar nesses alter egos aqui na Terra? Alguém? Priscila tá falando que não se recorda. Eu tô vendo. Não. Você tá vendo? Tô. Alguém, gente? Ninguém nunca ouviu falar de Bandura? Ninguém ouviu falar de Skinner? Esses são mais comuns. Pavlov. Ninguém nunca ouviu falar? Aline, quem era Skinner? Porque, assim, se vocês souberem um, a gente agrupa outros, né? A gente imagina mais ou menos. Pavlov também? Pavlov. Skinner é aquele da educação? Aquele da educação. Vocês já passaram por várias pedagógicas aí, mas esses nomes aí passaram longe, né? Simpson. Tá bom. Não, então, gente, olha só, vamos lá. Todo esse pessoal que está aí, depois vocês podem brincar de procurar, né? Assim, a gente não vai fazer isso agora, mas para vocês terem uma ideia, vamos imaginar o pessoal como Skinner, Pavlov. Eu não sei se vocês lembram do reforço positivo, reforço negativo, né? Vocês lembram? O que a gente faz com o cachorrinho quando ele faz xixi fora do lugar? Para ele fazer no lugar certo, né? Ou o que a gente faz quando a gente está treinando um cachorro? A gente dá aquele negocinho, né? Isca, sei lá. Quem tem cachorro aí, me ajuda, que eu não tenho. Mas você adestra, né? Você treina. Então, quando ele faz alguma coisa errada, você, né? Carinho no xixi. Quando fez alguma coisa legal, biscoitinho, né?
Então erros, para quem está sendo treinado, é sinônimo de vou levar carinho no xixi, né? Então, a gente é condicionado, né? Então, e Skinner, Pavlov, isso sim, é bom, é ruim? Não, é só uma determinação, assim, tudo é importante em algum tempo. Vocês não gostam de ser elogiados? Então, reforço positivo vem dessa ideia, né? Olha, é muito importante vocês falarem que seus estudantes estão indo bem, isso é reforço positivo. E reforço positivo vem tanto da afetividade, mas principalmente do behaviorismo, certo? Então, assim, a gente tem também algumas pessoas, né, importantes do campo da avaliação, principalmente em desenvolvimento de instrumentos como a prova, né? Então, porque era uma época em que era muito importante você saber se os objetivos estavam sendo atingidos após o treinamento, né? E também as pessoas que desenvolveram os testes de inteligência, né? Os testes de QI, todas essas pessoas estão aí dentro. Então, tudo quantitativo, né? Toda essa importância e essa época do behaviorismo e tecnicismo, positivismo, né? E depois vocês podem ver os detalhes procurando cada um dos nomes que estão aí, porque tem gente bacana por aí, interessante, e não tem ninguém que é bom ou ruim, todos foram muito importantes e muito do que eles descobriram ainda é usado e é bastante útil e eficaz, dependendo da estratégia que a gente use, né? Então, acho que é importante a gente identificar que se a gente acha que para aprender precisa de reforço positivo, parte de nós acredita no behaviorismo ou em algo dele, né? Então, assim, esse tempo tem que acabar, essa prova tem que morrer, para que nota? Também não é bem assim. Tudo tem peso e medida, né? Aqui a gente está só falando de onde, que momento, né? O que é importante é essa diversidade. Então, podemos ir para o próximo reino? Caramba, meu tempo está acabando. Ai, pode passar. Unica. Então, em Unica possui grandes dimensões geográficas e, por isso, a população se organizou em regiões de forma personalizada e de acordo com habilidades e interesses. Mas, nesse reino, que é eclético, né, ele é organizado de forma a respeitar a individualidade de cada um. Então, o acesso às informações é democratizado e o fluxo de informação é amplo, abundante e intenso em cada região, mas elas não se comunicam porque elas são distantes, né? O ímpeto é pela autonomia e os resultados dos processos produtivos são geração, processamento e transmissão de informação. Sua população produz para suprir necessidade do momento de acordo com habilidades e, por isso, podem desempenhar diferentes funções ao longo da vida. É importante analisar se as pessoas estão efetivamente sendo capazes de gerar, processar e difundir conhecimento de forma clara. E aí? Antes de eu falar das personalidades... Bem mais aberto. Bem mais aberto? Mas ainda tem, para mim, essa questão da comunicação aí, né? É fundamental haver esse cruzamento de informações, mas desde uma forma mais aberta. Não, tudo bem. E aí? Todo mundo aí quietinho, bora lá. O que vocês acharam desse? Você quer ir para lá, Priscila? Mesmo que você conviva só com as pessoas que sabem fazer a mesma coisa que você? Eu não vejo ganho, eu não vejo ganho nisso. Não adianta você ter uma autonomia sei lá. Não, assim, é importante você olhar cada indivíduo, lembra? Inteligências múltiplas, né? O conhecimento prévio, é importante entender cada um para compreender como cada um se coloca, né? É muito importante que nós, como o nosso processo de aprender, o nosso tempo seja considerado, né? As nossas habilidades, as nossas inteligências, né? Mas lembra, aqui ele está dizendo que é um reino eclético e organizado de forma a buscar respeitar individualidades. Então, é um ambiente subjetivo, né?
dentro dessa perspectiva, vocês são agrupados lá em Unica por habilidades, né? Então, se eu precisar de alguém para, sei lá, martelar ou dirigir um carro, eu vou ter só em uma parte de Unica, por exemplo, né? Se eu precisar de alguém para pintar uma parede, só tem outro lugar de Unica, só tenho artistas num lugar, né? Matemáticos no outro lugar, e eles se comunicam um pouco. Super importante, especializações, porque esse conhecimento na matemática vai ficar, né, bastante profundo, né? Imagina. Diga. Ana, você podia me explicar? Sua população produz para suprir a necessidade do momento. Isso, é assim, exatamente. Então, por exemplo, alguém já viu um filme Divergente? Alguém já viu esse filme? Onde cada grupo de pessoas era agrupado pelas habilidades. Então, tinham pessoas boas no financeiro, na agricultura de outro lado. Elas eram totalmente divididas por habilidades, né? E quem tinha habilidades múltiplas não era muito bem visto, né? Então, se algum problema desse, né, eles resolviam problemas em cada lugar. Então, tipo assim, hoje nós precisamos de mais comida. Então, aciona quem é o agricultor. E assim vai, entendeu? É isso que é habilidades do momento, entendeu, Jaque? A necessidade do momento. Tem uma dúvida, porque eu me lembrei, essa aula me lembra muito fundamentos, né? A disciplina de fundamentos. E falava, acho que era Aristóteles. Peraí, você está até me aula? Não. A gente está batendo um papo esse conhecimento, aqui. Estou apresentando o mundo para vocês, gente. Desculpa. Não, imagina. Esse mundo me faz parar e refletir. E eu lembro do que eu aprendi ao longo do caminho. E eu fico pensando que... o Aristóteles, ele falava, meio assim, que as pessoas tinham mente de ouro, habilidades. Eu tenho medo também desse negócio de habilidades, entendeu? Eu fico assim, que falava assim, que pessoas nasceram, nem todo mundo tinha mente de ouro. Tinha uns que nasceram para ser guerreiro, outros que nasceram para ser agricultores. Eu acho que mesmo esse mundo sendo aberto, respeitando a autonomia, ele é meio determinista. Isso também, sei lá, pode ser... Esse mundo aí eu também não me enquadraria nisso. Lembra, temos vantagens e desvantagens em tudo na vida, não é? O equilíbrio é muito importante. Então, vamos ver quem são os alter egos desse mundo? É porque, assim, o importante é você entender que não tem nada polarizado, nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim, né? Às vezes a novela é meio complicado, porque eu tenho uma mocinha, eu tenho um vilão, né? Quem é assim na vida, né? Eu acho que eu sou vilã para muita gente, muitas áreas, eu sou mocinha em outras, né? Algumas coisas meio água com açúcar fazem você acreditar que tudo é muito de uma forma, né? Não que novela seja água com açúcar, só estou dizendo que é meio monótono uma coisa que você tem que rotular de uma forma, né? Acho, para mim, isso é uma opinião pessoal. Mas você pode... As cartas de personalidade, vocês conhecem alguém aí? Piaget, Paulo Freire? Aham. Autonomia e deprimido? Conhecemos, né? Piaget, Paulo Freire. Isabela, você conhece a maioria? Então, o que eles falam? Vamos contando aí para mim. Esses são mais familiares? Vocês vivem mais em Cháblono, mas vocês conhecem mais Unica, é isso? Então, na prática... Cháblono, nem os pensadores de Cháblono vocês conhecem, né? Porque vocês só conhecem o sistema, então vocês não conhecem quem formatou aquele sistema. Mas em Unica vocês lembram mais, né? Então, conta aí, gente. Quem é? Fazem o quê? Quem é Novak? Quem é Paul Black? Quem é Carl Rogers? Aline, de jeito nenhum. Eu amo vocês, cara. Amo demais. Vocês não têm ideia do quanto. Eu coloco meu sarrafo sempre mais alto. Vive melhor em Unica que aqui. Então, na verdade, aqui a gente tem humanistas, né? A gente tem cognitivistas. Isso aqui é a psicologia cognitivista, humanista.
Essas pessoas aqui acreditam que vocês aprendem pela experiência, né? Que também vocês precisam da experiência prévia, do conceito prévio, múltiplas inteligências, teoria da aprendizagem significativa, a gente tem avaliação formativa, tudo está por aqui, né? Então, assim, esse mundo é esse mundo aqui, isso, ótimo. Então, o Nika parece ser bem mais teorizado na universidade, é interessante. Então, vamos conhecer Connect, que a gente ainda tem desafios aqui. Então, em Connect, Connect é um reino de alta complexidade e criatividade que visa a funcionalidade coletiva, onde tudo se conecta como em uma rede. Essa complexidade proporciona um ambiente integrado e semelhante a um ecossistema. Processos rígidos e formais não se aplicam à população, pois as soluções criativas surgem a partir de experiências pessoais para solucionar desafios da coletividade. Nada existe de forma independente, e as conexões estabelecidas são mais importantes do que o conhecimento individual atual. A tomada de decisão é o caminho gerador do conhecimento. As mudanças acarretadas por esse dinamismo afetam todas as decisões relacionadas ao funcionamento do reino. Os processos não são pessoais. Os saberes dos indivíduos se complementam, integrando o todo. E aí? Aí a interdependência é respeitada, né? Interdependência ou simbiose? É uma rede. Uma coisa está sempre conectada com outra e nota-se claramente que a pessoa ela não pode viver independente uma da outra. Uma sempre vai depender de uma coisa da outra. A pessoa que fala, eu cheguei até aqui por minha conta, eu nunca dependi de ninguém. Ora, se não fosse agricultor para plantar e gerar um grão de arroz para que ela comesse, ela não seria o que ela é. Então, essa lei da interdependência, ela pelo menos está um pouco aqui dentro desse texto aí. Vocês já experimentaram conversar com alguém que pensa totalmente diferente de vocês? Terrível. Mas em Connect isso é necessário. Não, claro, eu estou falando assim. Não então, você foi por um lado, eu fui por outro. Não, a gente está do mesmo lado, acredite. Não, a pessoa que acha que ela tá ela faz parte de um sistema, mas ela se considera independente, como se ela e ela, totalmente o ego, né, fazendo valer o próprio ego, que tipo não dependo de ninguém, de repente nem lembro. Eu estou falando no mundo, estou falando em Connect, não do que você está falando. Estou falando que em Connect, né, em Connect, pessoas que pensam totalmente diferente precisam se relacionar, porque você está conectado como uma rede, né? Então, imagina como é a comunicação para que eles resolvam problemas complexos. Quando a gente fala hoje sobre o tema... Eu vou dar um exemplo que está muito próximo de mim hoje em uma outra área. Quando a gente fala sobre a questão do envelhecimento no mundo, né? Para resolver problemas que são relacionados ao envelhecimento, pessoas muito diferentes. Qualquer inovação, né? Quando a gente pensa em inovação, em saúde, em educação, seja lá onde for, para tratar temas dessa magnitude, pessoas com pensamentos muito diferentes têm que conversar e chegar num consenso, que elas estão criando um conhecimento novo necessário para atender um problema de alta complexidade, que exige multidisciplinaridade, parceria e muita comunicação, né? Então, Verônica está dizendo que quando encontra pessoa que pensa diferente, finge demência. Não faz isso não, Verônica. Essa pessoa que pensa diferente de você pode aprender muito com ela, viu? Eu adoro pessoas que pensam diferente. É um desafio, adoro. Eu sou meio, né? Eu gosto do confronto, né? O confronto não briga, confronto de ideias. Eu gosto do confronto de ideias, faz a gente crescer. O que seria de nós se não fosse a diversidade? Eu posso jogar querosene? Você gosta Meu Deus, eu tô até com medo, porque a gente ainda tem os desafios do mundo, né? Lernante. Política, Facebook, política, direita e esquerda. É brabo. É brabo, em questão política. Eu não vou, por isso que eu falei que é querosene, né? Não vamos, nesse momento, Connect está mandando mentores para um conselho. Vamos para o conselho de Lernante, tá?
Para a gente ser tranquilo. Quem estava em Connect? Olha as pessoas que estavam em Connect. Veja se vocês conhecem. Ai, Vigotes! Adoro. Ah, você adora? Eu adoro interagir. Eu e o Ronildo, né? Eu gosto do Ronildo. Eu não conheço, mas eu gosto de você. Não, lógico que você conhece. Quantas vezes vocês já estiveram juntos? Eu conheço, E aí, vocês conhecem mais alguém aí, gente? Quem mais? Vygotsky. Vygotsky, famoso, né? Interacionista, adoro. Uhum. Russo. Ele é um sócio interacionista, né? E aí, gente? Quem ouviu falar de Illich? Quem ouviu falar de Downes e Siemens? Quem ouviu falar de John Dewey? Ninguém? Então, por favor, quando tiverem um tempo, leiam sobre John Dewey, vejam sobre o que está rolando, porque John Dewey é um contemporâneo, na verdade ele é lá de 1930 ou 40, olha aí, o alter ego dele está em Connect, né? Oi? Não é que a gente não conheça, mas é tanto nome de pedagogo. Não. É porque se vocês gostaram, olha só. A gente passa, entende, acha legal a rota que ele pensa, acrescenta, né, acrescenta alguma coisa no nosso conhecimento, mas eu sou péssimo para gravar autor de música, de livro. Não, olha, eu acho que o que a gente precisa nesse momento é entender que aqui a gente fez essa brincadeira com tempos que o mundo viveu, sociedades que o mundo viveu, né? Uhum. Então a gente tinha diferentes etapas, eras, né? A gente era da informação, era do conhecimento, e agora a gente tem uma outra era, né? Onde mais importa as suas conexões do que você sabe hoje. Porque é tudo tão dinâmico, acontece tudo tão rápido, que às vezes o que você sabe hoje, amanhã você não tem mais o que fazer com aquele saber, né? Então, mas às vezes você pode conhecer alguém que pode ajudar, né? Então, assim, não estou falando para vocês lembrarem nomes, mas se vocês gostam dessas perspectivas de rede, conexões, aprender, integrar multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, vale a pena conhecer um pouco mais sobre o que essas pessoas falam, né? Então, eu vou passar adiante, porque a gente tem alguns desafios para discutir nos nossos 20 minutos, tá? Então, lembra, eles foram para um conselho, cada um deles estava colapsando, por mais que vocês tenham gostado de Connect, né? Cada um desses mundos estava vivendo um desafio. Então, quem quer ler o desafio de Schablon? A gente só tem que ser um pouco rápido. É melhor eu ler, porque eu tô com medo da gente não ter tempo para discutir, tá? Eu prefiro discutir. Você, Ju, se você tá quiser. Bom. Então, olha só, gente, Schablon é um reino onde é fundamental preparar recursos, como vocês já viram, né? Entender o que acontece na mente humana não é necessário para compreender as mudanças de comportamento. O treinamento é validado de forma técnica e quantitativa, reduzindo ao máximo a subjetividade e ampliando as possibilidades de verificar o desempenho da população. Há desinteresse e desmotivação em relação ao treinamento, por diferentes motivos. Esse treinamento não inclui o estímulo à criatividade e à inovação, e também há a percepção que a memorização e a repetição foram insuficientes para prover recursos humanos aptos a resolver problemas que não são conhecidos previamente. O desafio de Schablon é criar uma estratégia que desperte o interesse da população para o treinamento que busca vencer problemas imprevistos. Certo? Vamos para... Não, deve ter uma outra aberta aí. Passa adiante, por favor. Mais uma. Isso. Porque estava invertido, desculpem. Então, o Nika é um reino eclético e organizado com o intuito de buscar respeitar a individualidade de cada um. Em relação ao conhecimento, a população se desenvolve de forma individualizada e correlacionada ao seu conhecimento prévio. É considerada a importância da estrutura cognitiva e do que acontece na mente humana com relação ao pensar e ao sentir.
O acompanhamento do processo de formação é necessário para análise das relações feitas entre as diferentes informações que a população tem acesso, sendo um instrumento a serviço desta. A metodologia de validação permite realizar ajustes necessários nos métodos e estratégias a fim de aprimorar o sistema de formação. O desafio de UNICA é criar uma estratégia que possa integrar diferentes habilidades de cada região para solucionar problemas de alta complexidade. Todo mundo acompanhando? Bora para o último desafio, hein? Então, Connect é um reino que visa a funcionalidade coletiva, onde tudo se conecta como em uma rede. Processos rígidos e formais não se aplicam, e soluções criativas surgem a partir de experiências pessoais que solucionem o desafio da coletividade. As conexões estabelecidas não são mais importantes que o conhecimento atual. O dinamismo da formação gera conhecimento necessário para a resolução de problemas coletivos em um processo contínuo. A validação é dinâmica, contínua e coletiva, visto que é feita de acordo com o impacto da tomada de decisão. Porém, apesar de todo o ambiente integrado e do pensamento no coletivo, ainda há problemas de compreensão dos diferentes saberes de membros da população para a tomada de decisão. O desafio de Connect é integrar os saberes e, dessa forma, fazer a tomada de decisões que contribua com o coletivo. E aí, bacana? E aí, bacana? Qual desafio vocês querem resolver? Já vocês conhecem todos os mundos, estamos nos conselhos. Podem escolher um desafio para a gente tentar uma solução, ou uma ideia de solução. O que vocês acham? Ô, Juliana. Se quiser, a gente volta e mostra todos os desafios. Chábulo é bem legal, né? O desafio de Chábulo não é legal? Não, é legal. Assim, é um desafio para tentar resolver a situação deles. Pô, não sei. Todos são desafios importantes, né? Para cada um dos reinos. Só que aí, lembra, Chábulo não tinha o conhecimento de Connect, Chábulo não tinha o conhecimento de UNICA. Assim como UNICA não tinha o conhecimento. Agora, vocês participaram do conselho e reconheceram cada um dos reinos, cada uma das suas características, e agora tem a possibilidade de contribuir, porque vocês podem utilizar conhecimentos de todos os reinos, né? Em Chábulo, eles não tinham mais saída, eles só tinham um tipo de conhecimento. Lá na sociedade industrial, não existia algumas pessoas e alguns conhecimentos que existiram na era do conhecimento, né? Moderna, não é? Então, assim... Não, claro que não tem que resolver todos. Eu acho que nem sei se a gente vai resolver um agora, né? É só para a gente pensar em várias ideias sobre como resolver o problema de ampliar o interesse e a motivação de pessoas lá em Chábulo e fazer com que eles tenham possibilidade de resolver um problema que eles não conhecem, né? Então, esse é o problema lá. O problema de UNICA já é diferente, né? Como integrar aquelas diferentes pessoas, aquelas diferentes habilidades para tentar resolver um problema complexo, né? Em Connect eles já estão integrados, né? Mas como fazer com que essa comunicação seja tão eficiente que contribua para resolucionar um problema do coletivo? Esther, eu vou pedir para alguém responder. Eu não sei se você compreende. Também, Rose, vocês todos estão perdidos? Você está perdida no desafio ou em tudo que a gente colocou até aqui? Eu não sei se vocês entendem que a aprendizagem em genética, né, e a relação é que aqui, a partir de todos esses mundos, ou a partir de todos esses teóricos, é que nós desenvolvemos todo o processo e as estratégias para contribuir com a aprendizagem de vocês em qualquer tema, sendo genética ou não, tá? Então, assim, Stephanie, Rose, Ana Luísa, não, Esther, a relação é que para você ser um docente, você tem que ter conhecimentos pedagógicos, conhecimentos da sua área de ciência específica e hoje conhecimentos tecnológicos, né?
Se você aprende só o conteúdo de genética, você vai ficar perdido quando você encontrar um momento em que você não sabe o que fazer, porque você encontrou um estudante que não está motivado, né? Você quer falar, Jaqueline? Vai ficar no primeiro mundo, fazendo as coisas mecanicamente. Vai ficar, se você não souber integrar isso tudo, os conhecimentos, vai ficar no primeiro mundo aí. Como é que é? Como é que é o nome do primeiro mundo que você apresentou para gente? Shablon. Vai ficar lá em Shablon, se não souber assim, integrar isso tudo. Mas olha só o desafio, né? Eu estou tendo que motivar e fazer com que professores se interessem por aprendizagem e avaliação, estando numa disciplina de instrumentação em genética, porque, para além da dificuldade de vocês com genética, vocês têm muitas dificuldades em estratégias. Então, vai ficar bastante difícil conseguir contribuir com a aprendizagem do outro se a gente não tiver ferramenta e conhecimento em estratégias de aprendizagem. Entender o que é aprendizagem, o que é informação, o que é conhecimento, o que é saber. Quem é que nos deixa... como é que a gente hoje chegou num sistema onde só temos provas, né? Ou na maioria das vezes estamos sendo avaliados por provas. Também vai ficar meio difícil compreender por que a gente faz uma proposta onde vocês aprendem de forma colaborativa, onde vocês têm um fórum, por exemplo, onde nós não estamos. Não estamos ali falando, estamos apenas observando, né? Então, assim... mais além ainda, eu estou mostrando para vocês o quanto todos nós, como professores, somos desafiados diariamente, né? Porque eu poderia ir lá em Nova Friburgo e apresentar uma oficina onde vocês iam construir uma prova, né? Seja lá do conteúdo que fosse. Afinal, era avaliação e aprendizagem, eu podia fazer isso. Mas eu achei melhor aplicar o conhecimento e criar algo novo, para que vocês pudessem chegar, inclusive, a esse questionamento. O que isso tudo tem a ver com aprendizagem em genética? Porque eu não falo ensino de genética, eu não falo aluno. Assim, a minha perspectiva de aprendizagem, eu não estou dizendo que isso está inadequado, tá? Só estou dizendo que a minha perspectiva de aprendizagem não me permite chamá-los de alunos, e também não me permite dizer que existe ensino de qualquer coisa que seja, a não ser que o ensino ou o ensinar venha na perspectiva de contribuir para a aprendizagem de vocês. Então, assim, uma das solicitações que eu fiz durante muito tempo é que essa disciplina não se chamasse mais instrumentação para o ensino de genética, e sim chamasse instrumentação para aprendizagem em genética. Então, eu espero que isso seja atendido em algum momento, mas depende quando vocês falam comigo, é muito fácil identificar a perspectiva de aprendizagem que vocês têm, e isso não é um problema, mas vocês têm que se contextualizar nos mundos, sabe? Em que momento da história, em quais pensadores vocês estão embasados, em quais teóricos estão, porque não basta saber genética, sabe? Não basta saber bioquímica, não basta saber biologia celular. Eu achava antes, porque eu não fiz licenciatura, né? Eu fiz bacharelado. Meu contato com a licenciatura, a primeira vez que eu tive contato com qualquer coisa foi quando eu fui convidada para ser tutora de instrumentação para o ensino de genética, e eu foquei na genética, porque eu amava genética. E a primeira coisa que a minha coordenadora, na época, me pediu foi para que eu fizesse uma proposta para que vocês entendessem o que eram os PCNs. E eu não tinha a menor ideia do que era um PCN. Ah, mas então eu preciso saber também que eles saibam sobre a LDB. Que isso, cara? Então, assim, assim como vocês estão vivendo, eu queria entender por que eu tinha que falar de PCN, sabe? O que eu ia fazer com aquele negócio daquela LDB? O que era Paulo Freire? Meu Deus do céu, quem que era Piaget? Não sei. Meu mestrado foi em biotecnologia, cara. Então, assim,
para eu me tornar uma educadora, eu achei que era necessário eu aprender um pouquinho mais sobre educação, aprendizagem, avaliação. E eu aprendi muito com vocês, né, aqui, obviamente, fui buscando sempre esse conhecimento, mas eu achei que era pouco e tive que fazer um doutorado, porque, assim, para mim, eu tinha muita dificuldade de fazer diferente e tentar fazer com que vocês conseguissem ou contribuir com a aprendizagem de vocês num tema que é genética, que eu vejo, nós diagnosticamos semestre a semestre o quanto o conhecimento de vocês em relação à genética, que é pequeno, né, dentro do contexto de um professor de biologia, não é grande, mas se esses problemas detectados em genética existem, eu também vejo outros em biologia celular, bioquímica. Então, assim, na minha opinião, eu acredito que a relação é 100%, é um tripé, né? Um dos conhecimentos que vocês têm que ter é em relação à parte pedagógica, né? Como licenciados, né? Então, eu não sei se eu consegui responder as dúvidas de vocês do que isso tem com relação com aprendizagem em genética. Eu consegui responder para todos? Não, eu perguntei, é que esse desafio, gente, são desafios do mundo. A gente não vai conseguir solucionar eles em 2 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos. Se a Era puder voltar para os desafios, eu não sei, tem uma apresentação anterior, Era, que tem todos os 3 abertos, ou então se você puder mexer e tirar, eu só quero que vocês entendam que tudo isso que vocês estão vendo aqui é mais ou menos o conteúdo de Fundamentos de Educação 1, 2, 3 e 4, eu acho. Eu acho que também tem alguma coisa de práticas 1, 2 e 3. Eu não sei, eu acho que tem um conhecimento enorme compilado aqui, uma forma que eu consegui falar isso em 1 hora, e não foi só falar, eu consegui interagir com vocês por 1 hora, né? Não fica preocupada, Ana Luísa, que não temos um desafio para vocês enviarem da videotutoria, isso é uma brincadeira, tá? Eu posso até propor uma proposta depois para vocês, eu espero que a gente consiga evoluir nessa ideia, né? Eu espero que alguém queira um dia fazer uma monografia sobre esse tema, né? Quem sabe, né? Acho que Não, mas Ana, eu falei dos desafios aqui para você ver. O desafio de Shablon é criar uma estratégia que desperte interesse da população para o treinamento que busca vencer problemas imprevistos. Na verdade, a gente está falando de como fazer. Vocês não chegam e falam que não tem interesse, não tem motivação dos estudantes, que vocês chegam nos estágios e ninguém quer nada, e assim por diante, né? Então, só que também cabe um pouquinho a nós, assim, qual o interesse que vocês tinham em aprendizagem ou em alguma coisa assim? Eu tinha que criar alguma coisa que pudesse minimamente levar vocês a Era muito conteúdo, né, gente? Então, assim, em Unica... E esses problemas, a gente só está pensando nos problemas. Veja, se você tem um lugar que todo mundo é igual, pensa a mesma coisa, ou são agrupados por habilidades, né? Fica mais complicado quando a gente pensa nisso. Por quê? Porque criar uma estratégia que integre essas diferentes habilidades é muito importante. Olha, a gente vive muito isso. Vocês já ouviram falar de, sei lá, hackathons, ecossistemas de inovação, todo esse vocabulário? Vocês já ouviram falar em desenvolvimento de produtos, biotecnologia, tudo isso? Todos essas áreas, né, envelhecimento, como eu estou dizendo, não basta eu saber muito sobre a genética do envelhecimento, né? Não basta eu saber muito sobre como é a parte de neurociências relacionada ao envelhecimento. É preciso muito mais, é preciso sociologia, arquitetura, é preciso ter saúde, né? Todos pensando juntos. Vocês já ouviram falar em cidades inteligentes, né?
tem muita gente por aí tentando fazer isso, integrar diferentes habilidades para solucionar problemas complexos. Em relação à Connect, e eles estão criando formas para fazer isso, né? Assim como tem muitos professores, muitas escolas, muitas universidades tentando criar estratégias para ampliar o interesse dos estudantes, né? Então, a mesma coisa é em Connect. Connect, na verdade, a gente já tem esses saberes integrados, mas precisam ter tomadas de decisão. A comunicação entre diferentes saberes não é tão simples assim. Então, eu espero que eu tenha... hoje eu estava bem mais tranquilo, o tempo é muito curto para falar tudo isso, mas tem muito conteúdo, a gente está gravado essa videotutoria, a gente pode disponibilizar essas imagens para vocês com os textos, né? A gente tem coisa, é um pouco maior esse jogo, mas a gente vai fazer diferente, né? Isso é um processo que está em desenvolvimento, como eu havia dito a vocês, né? Nada aqui, para mim, está pronto, né? Ainda mais algo que foi feito num tempo tão curto. Então, eu ainda não tive tempo de me debruçar em relação a ele de novo, né? Mas tem muita teoria aqui, tem muitos nomes, palavras-chave, mesmo que seja num mundo da fantasia, né? Então, se vocês procurarem as eras ou as sociedades, forem ler um pouquinho sobre isso, vocês vão entender em que época isso estava acontecendo. Como naquela época era necessário, de fato, treinar pessoas para determinadas funções. Era da época. A sociedade demanda muito sobre como nós aprendemos, né? Assim, a necessidade da sociedade, então, a alta complexidade, hoje é a demanda social, né? A escolha do Esperanto, Priscila, é porque era uma linguagem universal, né? Então, a gente, mesmo que Esperanto não tenha sido usado, se ela é uma linguagem universal e a gente estava falando de multiverso da aprendizagem, a gente achou que podia ser muito interessante e eram palavras que dava para falar, né? Então, Schablon, tudo bem que a gente tive que achar uns consultores, porque você acha que eu sabia que era Schablon? Não, entendeu? Então, assim, mas a gente aprende. Eu aprendi o que era Lernante, aprendi o que era Schablon, aprendi o que era Unica, Connect. E depois da oficina lá em Nova Friburgo, eu nunca mais tinha olhado para Lernante, né? Porque a gente montou uma disciplina totalmente diferente para vocês, então tudo isso fica mais complicado e a gente vai aprimorando. Então era isso. Eu queria dar 5 minutinhos ou 3 minutinhos para vocês falarem ou escreverem qualquer coisa. E eu agradeço muito por vocês fazerem parte dessa equipe que a gente tem esse semestre e por vocês compartilharem esse sabadão do conhecimento comigo. Eu queria falar, Juliana, com relação às reclamações que a gente escuta, né, na faculdade sobre tudo isso aí que a gente está vendo. O que a gente mais escuta falar é que tudo que esses pensadores e pedagogos, né, passaram, escreveram, isso chegou muito pouco até nós durante a faculdade. Chegou muito pouco, principalmente com relação à avaliação e até a forma, né, de estarmos aprendendo tudo isso. A reclamação é a seguinte: puxa vida, falaram tanto, escreveram tanto, pensaram tanto, e até hoje isso não chegou até nós, principalmente com relação à avaliação. Né? Principalmente com relação à avaliação. Então, existe muita reclamação. Né? Eu também reclamo. Falei, poxa, para que estudar sobre todos esses caras se a gente não recebe nada disso? A gente continua fazendo faculdade e isso não chega totalmente até nós. Né? Então, eu escuto muito esse tipo de reclamação e faço também. Falo, puxa, isso é tudo à toa, estou estudando tudo isso, isso não chega para a gente. Você estuda um livro de 400 páginas, 200 páginas, e na hora da prova tem lá 5 perguntas para medir o teu conhecimento. Muito triste isso. Mas eu acredito também que gradativamente isso vai chegar para nós de uma forma melhor, onde vai se ter uma coisa mais coerente com relação à avaliação, forma de ensino, aprendizagem, enfim, sei lá.
Mas olha, uma experiência que eu te entendo, Ronildo, eu te entendo, mas assim, eu só acho, assim, eu às vezes ligo para alguém, né, falo com um estudante, porque eu faço isso, às vezes eu vejo alguém com dificuldade, ou eu quero conversar com alguém por algum motivo, eu entro em contato com essa pessoa, e muitas vezes ela fala, nossa, mas eu nunca recebi uma ligação de um coordenador de disciplina, ou nossa, como eu queria que... Primeira vez que eu tenho uma disciplina assim, então eu estou assustada, olha... Mas assim, eu não estou fazendo nada novo, sabe? Tudo isso que está acontecendo já existe em 1940, Dewey já falava 1920. Sim. Assim, tudo isso que a gente faz, metodologias ativas, tudo isso são teorias de mais de 60 anos, 70 anos. Então, não tem nada inovador, assim, nesse caso, sabe? O que eu estou fazendo é só fazendo o que você falou, Ronildo. Eu pego a teoria e eu aplico na prática criando coisas novas. Então, criamos instrumentos de avaliação, criamos estratégias. Muitas vezes a gente erra, né? Porque não é uma experiência. Algumas pessoas falam, mas você está fazendo experiência com a gente. Não, olha, professores experimentam o tempo todo. Se não fazem isso, vai ficar difícil, né? Mas assim... É o primeiro canal que a gente tem para poder expor isso aí. Mas assim, é óbvio que a gente está aqui para aprender, né? E assim, errar faz parte do erro. Você erra uma vez e tenta aprimorar, né? Então, eu não vou... Geralmente, quando eu estou fazendo a mesma coisa há muito tempo, eu não consigo fazer isso, eu me sinto desconfortável. Porque, na verdade, aquilo fica tão tranquilo para mim que acaba automatizando. Então, eu sempre me coloco numa situação onde eu não sei muita coisa, sabe? Porque assim eu consigo aprender. Não, fica à vontade, Yara. Olha, a gente está só conversando. A gente, na verdade, quem quiser ficar, conversar sem problemas. Mas, né, Priscila? Então, na verdade, você... Pois é, que pena isso, Priscila, porque, na verdade, você não fez nada de errado, né? Nenhum de vocês, assim, a gente não quer causar como eu vou falar, essa sensação, né? Às vezes é alguma coisa que vocês precisam aprimorar, às vezes é um alerta, às vezes é um agradecimento, né? Então, eu acho que eu espero que vocês tenham tido uma boa noite. Eu espero que a gente possa ter outras conversas como essa. Lernante está aberto para aprimorar-se e o próximo destino eu espero que a gente construa junto, né? Às vezes eu sou meio brava mesmo, porque eu tenho algumas coisas meio rígidas, tipo... eu não fiz uma atividade imprescindível, eu já fiz todas, eu vou ter que sair da disciplina? Vai. Porque aqui a gente faz uma avaliação integrada, né? E as regras são claras, são tão poucas, mas são claras, né? E a gente é bastante justo, então eu espero que todos vocês entendam que é um contínuo, vocês receberam agora os desafios, dependeu do desafio anterior, que dependeu do anterior e assim por diante. Uma avaliação integrada e colaborativa. Então, se alguém não participa dessa etapa e desse momento, ele volta depois, quando ele estiver mais preparado ou com o tempo disponível, mas, né? Porque às vezes a gente quer muito, mas não pode naquela hora, né? Eu estou fazendo 10 disciplinas, não dá para fazer instrumentação com 9, talvez, entendeu? Eu vejo essa matéria como uma oportunidade de começarmos a tirar a represa que existe entre nós e esses pensadores pedagogos. É um início, né, assim, muito legal, de tirar essa represa, deixar que isso chegue realmente. Claro que tem aí locais que utilizam tudo isso, mas é como se começasse a ruir, tirar essa represa e que isso comece a circular, porque são aliás, é muito conhecimento, mas assim, como eu te falei, né, as pessoas, isso não chega até nós, mas eu acho que é um início, está começando realmente a movimentar. Muito legal, ótimo esse debate, esse entendimento, e bom a gente poder perceber que algo está sendo feito para que essa represa ela comece a ser quebrada, para chegar a isso até nós. Muito legal. Boa noite para vocês. E vou dizer para você, Ronildo, que para chegar
até vocês tinha que ter chegado para alguém antes de vocês. Claro, E para claro. chegar para o próximo, para os nossos estudantes não serem como nós fomos, cabe a vocês. Vocês são multiplicadores disso tudo, né? Então, Juliana. Pode falar, Júlia. Então, Boa noite, eu vou chegar. Era isso que eu ia falar, porque é muito fácil a gente, quando escuta, né, igual a gente ouviu hoje, né, essa videotutoria, falar, mas na realidade não é assim. Mas como assim, na realidade não é assim? Você vai aceitar essa realidade? Você acha que você não tem como transformar essa realidade? Né? Então é muito, assim, prático, né? Falar, mas isso aí não funciona. É muito lindo na teoria, mas não funciona. Mas não funciona por quê? Porque ninguém aplica. Porque ninguém vai ali a fundo, né, e põe em prática. Então, eu acho que isso aí é super importante, assim, a gente aprender, né, lógico, a teoria, mas também colocar em prática, né, e não ficar só repetindo, mas na realidade não funciona, na realidade não funciona. Júlia, eu confesso, não é fácil, tá? Não é um processo fácil. É muito, muito, muito difícil. É muito difícil porque a gente tem que enfrentar a gente mesmo, né? Enfrentar os nossos limites sempre, aprender todo dia, ter muita humildade, muita tolerância, muita paciência e muito respeito conosco mesmo e com vocês também, né? Porque imagina se eu chegasse aqui e falasse, puta, cara, é porque ontem a gente fez umas brincadeiras aqui, brincadeira depois do tempo mesmo, a gente mostrou os desafios, né? Eles estavam com muitas dificuldades, então eu fui abrindo um por um, mostrando onde era, brincando com o que tinha, né? E eles falaram, meu Deus, que coisa horrível. Eu falei, olha a empatia, gente, vocês que fizeram isso aí. Como que você pode falar isso? É tudo de vocês, mas não foi você que criou isso? Não. Foram vocês que criaram, a gente só montou para vocês. Então, ai meu Deus, mas isso está muito difícil. Eu falei, mas vocês acharam que estava bom, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente se coloque no lugar, não só de professor ou de estudante, mas também no do outro, sabe? Às vezes a gente lê uma coisa e fala, nossa, mas... assim, o primeiro impacto é difícil. Eu não sou muito tranquila, não. Eu sempre quero mais, entendeu? Eu sempre acho que vocês podem mais, sabe? Então, eu sempre acho que todos vocês podem mais. Mas, assim, o mais importante é que cada um entenda a si próprio, os seus limites e, se for possível, tente ultrapassá-los, porque só assim a teoria vira prática, né? E não é fácil, não. O sistema luta contra, e é óbvio, né? Tudo que tira a gente da zona de conforto, transformações, mudanças, geram muito, muito impacto. Então, assim, porque transformar requer novos conhecimentos, requer aprender, requer tempo, dedicação, enfrentamento, né? Mas quanto mais nós formos, mais fácil vai ficar, não é verdade? Se a gente não pode ser, nossa, como você é diferente, nossa, te admiro porque você é demais. Não, eu quero ser mais uma, sabe? Eu quero ser tão comum que vocês não sintam a diferença. E é isso que eu espero, tá? E eu espero que todo esse conhecimento contribua com a aprendizagem de vocês em genética, que vocês descubram as melhores estratégias para vocês aprenderem, não só genética, como qualquer conteúdo que precisem ao longo da vida. Aprendendo estratégias de aprendizagem, nós nos tornamos professores melhor, porque a gente tem que aprender todo dia. Todo dia. Nunca é suficiente o que a gente sabe. Porque sempre vai aparecer uma pessoa diferente, um lugar diferente. Então, como é que eu vou ensinar alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que você tem que primeiro entender como aprende, depois quem vai aprender, depois como ou onde essa pessoa está aprendendo. Então, assim, tem algumas perguntas que são muito difíceis de responder, só vivendo, criando e aplicando tudo que a gente tem de teoria na prática, né? Então, é isso.